Acabou, querido Código Aberto, super temporada histórica, inesquecível, bacana, foi bom demais, vocês são nota 1000 e é assim que a gente vai para o nosso último episódio dessa primeira temporada desse super ano 2017. Tem mais coisa vindo por aí, o ano ainda está no seu começo, faltam 3/4 dele pela frente, mais 3 temporadas só nesse ano, mas eu quero louvar a Deus por vocês estarem aqui, porque afinal de contas todos vocês estrearam aqui no Código Aberto, assim, de uma certa maneira, e desde a música até vocês convidados, a gente conversou, a gente se encontrou, a gente discutiu, a gente amou estudar a Bíblia, a gente se conheceu mais, a produção reconhece o diferencial que foi a profundidade, a praticidade e ao mesmo tempo a sinceridade da participação de vocês. Valeu, não valeu? Lu, até quando agora, né, Lu? Valeu, pastor. Pastor, no ano passado, né, como vocês sabem, eu encerrei uma etapa aqui na Novo Tempo, aceitei um desafio e o pastor Odailson também está encerrando uma fase aqui no Código Aberto, né? Depois de quantas temporadas, pastor? Foram 12 temporadas. 12 temporadas, chegando na casa dos jovens, né? Com esse jeito dele dinâmico, né? Que fala, que vai direto ao coração. Pastor, nós queremos agradecer esse período que o senhor esteve aqui, né? Contribuindo com a vida espiritual de tantos jovens. O senhor sabe, e eu sei também, como o senhor é pastor, né? O pastor Odailson já foi meu chefe, já foi meu pastor também. Quando a coisa apertava, ele que me aconselhava. E eu quero agradecer em nome de todos os jovens, né? Que te recebeu com muito carinho em casa para o estudo da lição. Com certeza o senhor fez a diferença na vida de cada um deles. Mas agora a gente vai fazer diferente, viu? Ele que entrevistou a gente aqui essa temporada. Olha aí, gostei, a Lu tá cheia de apresentadora aí, Lu. Vamos lá. Nós queremos entrevistar o pastor Odailson. Todos nós iremos entrevistar. Mas antes, vamos fazer um flashback aí, ver como é que foram essas temporadas? Confira. Oi, chefinho! E aí, Oda, a gente tá aqui para falar de você. Para falar como você é especial e como a gente é feliz trabalhando com você. Eu e o Pedro participamos do Código Aberto, fazemos parte da equipe aqui de comunicação da União Central Brasileira, um lugar onde você trabalha, em que você é líder, também muito amigo nosso. E participar do Código Aberto foi muito legal, sua desenvoltura e tudo que você passa para o jovem é muito massa e a gente conseguiu fazer parte um pouquinho disso daí. Isso pra gente foi uma experiência muito sensacional, eu encaro isso como uma grande oportunidade, não só profissional, mas também espiritual, né, para o meu próprio crescimento. Pastor, foi super legal participar do Código Aberto com você apresentando. Eu falei lá na época que a gente gravou como que era interessante ver a sua condução, a sua habilidade em se comunicar, em pegar assim, linhas de raciocínio e transformar, fazer perguntas, ter ideias, muito ágil e também muito inspirador sempre. Fala, Oda, beleza? Olha só, como produtor aqui do Código Aberto, eu sei que eu tenho um pouco tempo para falar, então eu vou direto ao ponto. Quero agradecer por esse tempo que você esteve com a gente, foram mais de 3 anos e foi muito bacana essa experiência. Você já foi meu chefe aqui no Novo Tempo e eu tive o prazer de poder trabalhar um pouco mais diretamente contigo. Você é um cara muito criativo, com certeza tudo que você faz, Deus te abençoe e sempre vai estar ao seu lado. Oi, amor. Quero hoje te agradecer por tudo que você é pra gente, por tudo que você foi nesse período que eu te acompanhei, nessas gravações, quando você se ausentava por um tempo. Acima de tudo, você deixa pra gente uma lição de espiritualidade, uma lição de um homem com dependência de Deus, um homem disponível para Deus, um homem que trabalha apenas para Deus, acima de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. Você deixa um exemplo de um homem de fé e de obediência a Deus. E acima de tudo, para mim você continua sendo um exemplo de marido, um exemplo de pai, alguém que eu amo, alguém que eu escolhi amar pro resto da minha vida. Quando meu papai saía para gravar o Código Aberto, eu ficava com muita saudade dele. Mas eu também ficava feliz por causa que eu aprendi a estudar a lição da escola sabatina de um jeito mais divertido. Porque ele também estudava a lição da escola sabatina. Muito obrigado, papai, por tudo que você faz por mim. Muitos programas pela frente virão. Novidades. Tchau! Tchau, valeu!
E meu desejo de verdade é que Deus continue te abençoando em todos os seus caminhos, como Ele tem feito até aqui, e que Cristo seja sempre visto através da sua vida. Um beijo. Muito obrigado e eu espero te encontrar novamente nos caminhos dessa vida. Um abraço. Te amo e obrigado por tudo. Tchau, beijinhos. Pastor Adailson, são muitas emoções, Isso aí não viu? foi nada combinado não, viu? Tô aqui armado pro programa e agora desarmado. Vamos lá. Então vamos lá, vamos conhecer mais um pouco do pastor Adailson aí? Quem vai começar perguntando? Eu posso começar. Vamos, Marícia. Na mira da verdade, Quem pastor diria? Adailson. Olha aí, ó. Vamos lá. Eu agora, como apresentadora por Isso é 15 bom. segundos. Que ótimo. Olha, é profecia, hein? Quem sabe? Vamos lá. Pastor, qual foi o maior perrengue que você já passou apresentando o Código Aberto? Alguma situação que você teve que lidar assim de última hora? Código Aberto, cara, é um programa assim, bênção de Deus. Eu acho que o maior desafio foi quando o Chapolin, nosso produtor, colocou para tocar piano ali, falou, vai pro piano, vai se virar ali, que a gente acaba saindo um pouco do formato do programa. Mas é um programa que hoje a gente vê aqui a qualidade técnica bem diferenciada, não é um programa ao vivo, então você tem como realmente contornar algumas coisas. Nunca, em todas as temporadas, nenhuma situação desconfortável entre convidados. É um programa que ele é muito devocional, ele é muito inspirador. Então, eu não tenho assim um momento crítico de perrengue. Mas acho que o desafio que ele me tira do centro quando o Chapolin me manda ali é fazer tocar ali alguma coisinha e eu vejo o Jader ali e falo, cara, olha, é um instrumento bacana. E quem estava acompanhando viu que outros momentos a gente tocou para outros cantores e me deixou um pouquinho instável. Foi bom, né? Muito legal. Agora eu passo a bola para os meus amigos. Quem vai perguntar? Vocês se combinaram. Tinha que perguntar Pro pro produtor jornalista ali, ó. tinha que perguntar pro produtor se pode tocar agora, né? Pra dar uma Não, demonstração outros já pra gente. viram. Outros já viram, já viram esse programa, Só pra tá gente tudo saber, certo. né? Outros programas já aconteceu muito disso, né? Mas vamos lá, pastor Adailson. 12 temporadas, né? 12. Ao longo desse tempo à frente do Código Aberto. Em todas elas dá pra gente separar uma que mais te marcou e o motivo pelo qual essa foi assim especial, diferente. Claro que é do Espírito Santo, né, gente? Eu vou dar uma oportunidade, Brincando, né? Gente, vai ser bem redundante, mas as que marcaram mesmo, acho que foi a primeira e essa última. Por mais absurdo que seja, né? Estranho. A primeira foi porque foi uma mudança. 5 anos de Anjo da Esperança apresentando. Foram mais de 250 programas ao vivo, então era um tipo de formato, era um tipo de programa, era um tipo de público e, de repente, vem a sugestão da gente encarar essa moçada do coração e falar um pouquinho ao coração do jovem. E eu acho que aquele primeiro programa, eu aprendendo, o Chapolin me explicando ali, foi um desafio mais meu. Agora, de coração mesmo, essa última a gente comentava com a produção. Todos são extraordinários. É injusto falar de 12 formações, né? Cada um com a sua característica. Mas eu sinto assim, vocês, fluiu muito bacana, fluiu muito especial. A gente falou coisas muito fortes. Eu acho que também meu estado espiritual e mental e emocional também acaba forçando a gente ficar um pouco mais intenso e ainda mais olhando nos olhos. E eu acho que foi muito, espero que tenha sido muito impactante. Que só no céu a gente saiba dos jovens que vão chegar, dar um abraço embaixo da árvore da vida e falar, pastor, aquela última temporada ali, o Espírito Santo mexeu na minha vida. Vocês foram extraordinários. Para honra e glória do Pai do céu, é a benção. Né? Bem liderados, né? Também. Fomos bem liderados. Mais uma Conduzidos. pergunta, então. O pastor mencionou que em vários momentos você é abordado nas igrejas sobre o programa e tal. Dentre os feedbacks que você teve, pode ser na igreja, pode ser também virtual, o que mais chamou a atenção? Pastor, me chama a atenção realmente, na porta da igreja você sente, na porta da igreja quando eu falo, qualquer congregação, qualquer auditório que a gente vai, a gente acaba tendo uma vida de pregação também. É muito forte, eu acho que ninguém que trabalha aqui na Novo Tempo vai ter noção, a não ser que como eu, que depois de 3 anos saí do trabalho direto envolvido aqui para apresentar um programa aqui e estar lá na linha de frente, vai entender o que são esses abraços de pessoas que realmente a Novo Tempo é a companhia. Me lembro muito de uma pessoa específica, uma jovem, o nome me desaparece nesse momento, mas me lembro que eu estava numa dessas igrejas de São Paulo, de repente veio um rapaz segurando uma moça nos braços, ela usava um óculos escuro e na hora eu já detectei que era uma pessoa sem a visão, uma jovem cega. E ela me deu ali um abraço que me emocionou muito, porque ela falou assim, pastor, eu não te enxergo. Mas um dia ela pôs a mão no meu rosto, foi desenhando o rosto assim, né? Falou, pastor, um dia no céu eu vou te ver, porque eu escuto tanto, eu acompanho tanto o Código Aberto e o senhor tem sido uma bênção. E essa bênção é estendida a todos os convidados, né?
E isso me marcou muito, Adriane. Eu acho que lá no céu a gente vai se surpreender, vocês, com tantas pessoas que recebem a Novo Tempo, elas têm um carinho pela Novo Tempo, elas têm uma devoção pelo Deus da Novo Tempo e elas não têm noção de algumas lutas que a gente passa aqui. Isso aqui é coisa de humanos, vai ter sempre problemas, né? E o sinal que chega, ele é sobre-humano. Ele é mais que humano, ele é temperado pelo divino para dar resultados tão poderosos assim. Então, marca muito, é muita gente. E eu só quero assim que o céu tenha todo esse povo lá e a gente lá para conferir os resultados. Jader, de músico para músico que até agora. o Jader, cara. O Jader, gente, já me viu gravando um LP, não, a outra igual a você, Jader. Pois é. Quem Foi diria, ontem. Mas eu já contemplei esses momentos aí, 31 né? anos atrás, Jader, É só verdade. isso. Né? Então eu não vou, em vez de fazer uma pergunta para você, eu vou só lhe dizer um negócio que eu acho que eu queria te dizer. 12 é um número bíblico com grande significado, né? Então você fechou 12 quadros aqui, que é um presente especial que Deus deu para você. Amém. Olha aí. Acho que você não vai esquecer esse número nunca. Segunda coisa que eu queria te dizer, eu acho que você é um pastor único por várias coisas, mas aquilo que sempre me tocou é que você teve um carinho especial por música e por músicos. Né? Por exemplo, esse programa poderia não ter um quadro musical. Né? A gente está aqui hoje porque houve esse espaço. E na sua cabeça, né, e dos produtores, houve esse carinho pela música e pelos músicos. Então eu queria te agradecer porque isso faz muito bem. Eu acho que é tão legal a palavra falada com a palavra cantada ou tocada, né? Isso é muito forte. E eu queria dizer com propriedade que eu sou especialista em idas e vindas. Né? Olha aí, já. Já é a terceira vez que eu passo no Novo Tempo, que sua contribuição para o Novo Tempo tem sido excelente, mas pode ser que venham outras, entendeu? Fique preparado. Com certeza, talvez outros né? quadros, né? Outros programas. A porta não está fechada, não. Tem essa, Deus tem sabe tudo, né? essa compreensão. E a gente agradece muito por tudo que você fez nesse programa aqui. É o meu primeiro e o seu último. Né? Já pensou, Jader? E foi bom demais. Deus dirigiu. Jader é uma pessoa assim bacana que a gente leva para a vida, né, Jader? Porque Deus tem te usado e na vida da minha família, o Jader fez a música da apresentação da minha filha e no meu casamento eu toquei com a Ellen músicas do Jader. A gente é marcante, Jader. Lembra quando você pediu uma música minha para um Campuri, evento lá em Porto Alegre? A gente sempre se encontrou muito. Então... E é legal, acho que realmente toda essa valorização do espaço musical do Código também tem que ser estendida à produção. E o Thiago, ele sempre valoriza muito e sempre, em todas essas 12 temporadas, trouxe talentos, gente da juventude, às vezes pessoas que não teriam outro espaço. E o convite aqui é porque o Código Aberto é esse ambiente, é esse laboratório de talentos. E a gente recebe com carinho e que continuem sempre deixando esse espaço para os músicos. Porque o músico ele é prioritário no plano de Deus. Na música, na missão, gosto de dizer que se no céu a linguagem vai ser o amor, o sotaque vai ser o louvor, porque a música é isso. A música é essa temperatura, esse a mais, esse tempero do amor de Deus e que Deus abençoe vocês. Então, da minha parte, dos músicos aí da classe. Eita, que muito bom, obrigado. né? Eu quero falar também. Olha o Gabriel, vamos lá. Até o Gabriel tá envenenado nesse momento, gente? Vamos lá, Gabriel, quem diria, ó. Eu te conheço há pouco tempo, mas você conhece meus pais, né? Te conhecem há bastante tempo, você também conhece meus pais há bastante tempo e eles têm um carinho muito especial por você. E quando eu te conheci, eu percebi esse carinho especial que eles têm por você, porque você é uma pessoa surpreendente, você é uma pessoa que é fácil de amar. Deus seja louvado, Gabriel. Recebo com carinho e teu talento é só o começo. Amém, né? amém. E foi você aí lembra a gente das novas gerações. Amém. Tá bom? Pastor, vamos, gente. Mas nós falamos aqui na nossa lição sobre a igreja, a comunidade, a importância da liderança valorizar, né, as pessoas. E eu tenho um testemunho muito forte em relação ao pastor ao Daílson, né, na minha vida, porque um momento que eu estava passando por uma desilusão, né, o pastor Daílson me ouviu. Né? E ele me deu uma oportunidade, né? Ele não fez com que eu desistisse do meu sonho e eu acabei trabalhando aqui na Novo Tempo, né? Então, pastor, é uma característica sua. Eu nunca te vi virar as costas para alguém que precisava falar alguma coisa, né? De um conselho. Sempre que eu precisei, o senhor estava disponível e eu sou grata. Muito obrigada de coração. O senhor faz parte da minha história. Sou muito feliz por isso, né? E grata também. Hoje eu sou uma profissional, não estou mais na TV Novo Tempo, estou cumprindo a missão que Cristo me confiou, mas o Senhor foi instrumento para isso também, eu sou muito grata. Amém. Muito obrigada. Agora eu tenho uma pergunta também, nós falamos sobre dons espirituais, né, aqui. E eu vejo que a sua vida está a serviço da igreja, a serviço de Deus, e
o pastor Odailson, ele toca, né? Ele, se precisar reger, ele vai reger também. Ele é um comunicador nato, né? E é pastor. São muitos dons para administrar. O pastor Odailson cuida da comunicação também aqui no estado de São Paulo, apresentava aqui o Código Aberto. Como que o senhor administrava? Família, Novo Tempo, comunicação do estado de São Paulo, como que era isso? Lu, é gostoso, a gente vive uma adrenalina positiva. Quem vive comigo assim sabe que eu sou muito intenso em algumas coisas e, como você falou, te ouvi, né? Às vezes eu olho para trás e vejo alguns momentos da minha vida que eu deveria ter ouvido mais. Talvez algumas correrias de algumas situações eu poderia e deveria ainda ter ouvido mais. Mas hoje, de alguns tempos para cá, a gente tem visto que dá para caber, porque é gostoso, né? A comunicação, a igreja, eu sou apaixonado pela mensagem na porta de igreja, numa televisão, com a minha filhota, que é meu público número 1, né, pastor? A família é a nossa primeira congregação. Eu acho que Deus dá força, eu gosto, a adrenalina sempre faz bem, né? Mas é claro, a gente leva o carinho de uma equipe, de gente muito bacana. Desse estúdio para dentro, acho que o telespectador nunca vai imaginar o clima gerado aqui. Os câmeras são testemunhas que nunca, talvez, serão tão vistos pelo telespectador, que isso aqui nos leva a dimensões muito fortes. E eu volto armazenado. São esses dias de gravação, telespectador, que a gente se deixa levar, a gente desliga o resto da vida para viver esse momento. São dons, só que são responsabilidades também são. É uma cobrança do céu grande. E minha mãe sempre falou, meus pais, sempre disseram, olha, se Deus deu muito, né, Deus vai esperar muito. Se Deus entregou muito, Ele vai cobrar muito. Então, se gaste, se desgaste, se deixe usar e deixa que Deus dirija a tua vida. Porque Deus está acima dos homens, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, é Deus que conduz a história. E eu só espero continuar servindo e seguindo. Vocês me pegaram de surpresa, ó, vocês estão me devendo. Porque a ideia não era nem comentar tanto assim, mas já que vocês abriram, telespectador, a gente leva com carinho tudo isso. Os telespectadores fiquem aí no aguardo, que tem surpresa aí do pastor Odailson aqui na TV Novo Tempo mais pra frente, não é isso, pastor? Né? E agora vamos pro intervalo? Vamos fazer uma oração e começar o programa, gente? E depois disso nós temos que estudar a Bíblia, né? Vamos lá, Lu, ora com a gente então. Ora sim. Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. O pastor Odailson encerra uma fase aqui da sua vida, o Senhor sabe como ele tem colocado a sua vida, os seus dons à sua disposição, ele e a sua família. Que o Senhor continue cuidando da vida dele agora, dos seus projetos, que ele seja uma bênção por onde ele estiver, Senhor. Abençoa a sua família também, é isso que te pedimos, por Jesus, amém. Amém, Senhor. Vamos lá, gente. Rápido intervalo e já a gente volta no super clima do programa Código Aberto. Não sai daí, não. Vamos lá, gente. Código Aberto não para. Jeito diferente de estudar a Bíblia e você não desliga não, porque esse programa continua para honra e glória de Deus até a volta de Jesus, abrindo a palavra de Deus. E você é muito bem-vindo agora nesse segundo bloco para a gente entrar um pouquinho mais a fundo, né, pastor? No nosso assunto principal, o Espírito Santo continua toda a prova e a gente sabe que agora nessa última experiência dessa temporada com vocês, eu queria perguntar para vocês o que vocês estão sentiram, mas agora quando vocês responderem, já vão respondendo dizendo o que é que vocês levam dessa obra do Espírito Santo, pastor. No fundo, o Espírito Santo é uma divindade e que nos leva à prática. Que prática é essa? É interessante que nós começamos a lição falando um pouco sobre a pessoa do Espírito e nós estamos terminando a lição falando sobre a obra do Espírito, né? Essa pessoa que desenvolve esse trabalho tão excepcional na nossa vida. Para que a gente possa conversar um pouquinho, eu queria só introduzir a seguinte ideia geral. A obra do Espírito, ela poderia ser organizada de forma ampla em duas frentes. A primeira frente é uma frente mais geral e externa. Em que sentido a gente está falando isso? Que o Espírito Santo trabalha geral porque ele trabalha com o mundo inteiro. Ele trabalha de maneira externa porque ele está falando no ouvido de cada pessoa, né? E a gente sabe lá de São João 14, tem muitas coisas interessantes na lição sobre esse tentar convencer, o Espírito tentando nos convencer da justiça, do pecado, do juízo, e ele está trabalhando com todos, né? Então esse é o primeiro aspecto de sua obra. Depois nós temos
um segundo aspecto da obra, que aí já não é tão geral, ele é mais específico, e ele não é apenas externo, ele é interno. Uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo, iniciamos pelo batismo, fazemos parte de uma comunidade, todos esses são itens que nós já discutimos, né? Então, ele entra na nossa vida e ele vai efetuar duas coisas básicas que nós também já discutimos. A primeira delas é o fruto do Espírito, que é a base de tudo, não é? O nosso caráter, a nossa vida. E, em segundo lugar, os dons do Espírito. Como que a nossa vida estará a serviço num contexto de um corpo de várias pessoas, né? Cada um como um membro especial. Mas daí, como que nós vamos trabalhar para servir e edificar as pessoas por meio desses dons? Então, esse é um trabalho bem mais específico que vai gerar um fim proveitoso também na vida de outras pessoas. Eu acho que a partir desse quadro geral, a gente tem muita coisa para conversar, né? Vamos lá, qual é a obra do Espírito Santo? Acho que é uma atitude de ajuda para a gente. Se não fosse o Espírito Santo para nos ajudar a perceber o pecado e a nossa condição e a nossa necessidade de restauração, o que a gente ia fazer, né? E aí você fez essa pergunta na prática, o que eu levo para a gente, o que eu levo para mim, o que dá para a gente imaginar no nosso dia a dia, é como tem sido a nossa atitude de ajuda para com quem peca. A gente, às vezes, é muito hábil em fazer o juízo e condenar e criticar quando, sendo imitadores, né, de toda essa obra e compreendendo ela, devia ser nosso papel também ser um ajudador no sentido de incentivar, de ajudar, de acolher, de proteger, às vezes, de achar esse tempo para ouvir. Me parece que essa é uma reflexão muito importante para a nossa vida prática. Diante das falhas dos outros, eu estou agindo como o Espírito age comigo quando eu peco? Eu estou conseguindo reproduzir isso, ou seja, ser uma bênção para as pessoas e fazer com que elas olhem para Jesus também? É a nossa missão, é o que a gente tem que fazer. Arícia, e aí? A obra do Espírito Santo tem a justiça, tem levar o pecado, tem o batismo, tem a transformação, tem a conversão. O último episódio é um arremate de tudo. O que mais te marca sobre a ação do Espírito Santo? O que mais me marcou na ação do Espírito Santo é que é uma ação que começa individual, que a gente estudou aqui, com o fruto, o seu caráter, mas ela não para por aí. Você não tem que guardar a boa notícia para você, você compartilha. Então, é uma ação que ela tem uma reação. Ela tem que ser refletida no outro. Isso que é muito interessante do Espírito. Ele faz a obra individual, mas sem divulgar, não há uma divulgação, mas o reflexo dessa obra é sentido por todo mundo que está perto. De que maneira, Lu? Na prática, a obra do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo, ele atua nos bastidores desde o início da criação, né? Estava ali no momento da criação, da revelação, da inspiração. E hoje ele está com a gente também. Então, essa parceria de consolar, de estar com a gente nos momentos que nós precisamos, foi o que mais me impactou, né? Ele é acessível, ele é uma pessoa, ele está à disposição. Nós precisamos estar à disposição também para que ele atue em nossa vida. E todo esse percurso, toda essa trajetória do Espírito Santo aponta para uma coisa que eu acho que a gente precisa levar em nosso coração, que é para a salvação. Toda a sua obra é para nos levar à salvação, né? Tocar no nosso coração, nos fazer ter consciência do nosso pecado. Tudo isso aponta para um objetivo, que é o céu, né? Então, toda essa revelação, todo esse trabalho, todo esse enredo tem um final, tem um desfecho, que é nos levar para o céu. Pastor, e aí a nosso guia nos fala um pouquinho sobre essa questão da obra do Espírito Santo com o pecado, com a justiça, termos um pouco mais teológicos, até um pouco mais simbólicos, mas puxando para a prática nesse arremate final. O Espírito Santo revela Jesus, desde o primeiro episódio pensamos nisso, mas em todo o trajeto dele. Se você pudesse pontuar de maneira assim bem para você e para todos nós, didática, esses pontos principais da obra do Espírito Santo, então, para o jovem nunca mais ter dúvida. Nós tentamos delinear nessa primeira fala, então, esse trabalho geral do Espírito, né? Mais geral, externo, no ouvido, tentando convencer da justiça, do pecado, do juízo. Uma obra mais específica, que envolve o fruto e os dons, não é?
dentro do nosso coração. Mas eu posso compartilhar com vocês um elemento que eu acho mais bonito sobre o Espírito Santo, já que a gente está fechando esse programa. Isso é mencionado na lição também, mas eu queria ler com vocês o que está escrito em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Esse termo que a gente vai ler sobre o Espírito Santo aparece em outras passagens de Paulo, mas a gente não vai ler tudo, a gente só vai captar esse conceito aqui que é presente em outros lugares também, mas esse é um lugar interessante para observar. Ele vai falar no final do verso 13, que tendo nele crido, tendo nós crido, quando nós cremos em Jesus, então a passagem vai continuar dizendo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para resgate da propriedade de Deus. E eu queria enfatizar e sublinhar aqui a palavra penhor. Em grego, essa palavra é arabon. Eu gosto de falá-la porque ela é fácil de falar e de aprender. E ela tem um som bonito também. Arabon, é bom, né? Algo bom. E esse arabon, ele pode ser traduzido de diversas maneiras. Ele pode ser traduzido como garantia, e algumas versões da Bíblia traduzem dessa maneira. Pode ser traduzido como um primeiro pagamento, uma primeira parcela, um penhor. Então, e aqui a gente tem um quadro bem curioso. A gente tem uma propriedade inteira que Deus tem para nos dar, mas Ele está dando dessa propriedade um primeiro pagamento, uma primeira parcela, que é chamada aqui de penhor, que vai garantir o resto. Então, eu acho muito bonito esse quadro. A herança maior que Deus tem para mim, numa nova terra, numa nova vida transformada, Ele já está dando o primeiro depósito disso na minha conta hoje. E o primeiro depósito é o Espírito Santo no meu coração, produzindo em mim um pouquinho, né, esse pedacinho que vai ser lá no céu, o Espírito Santo começa a produzir na minha vida agora. Pastor, e como esse é o primeiro pagamento, ele é uma garantia daquilo que vai acontecer depois. Né? A gente pensa em cartão de crédito, você gasta para depois pagar. Nesse caso é o contrário, ele já está depositando um pouquinho para depois entregar tudo. Então não é um... É um spoiler. É uma coisa assim muito legal. Porque a gente pensa assim, aqui Deus está dizendo que o dinheiro está lá. Não, mas Ele está dando já um pouquinho aqui. É o spoiler do que já existe. Spoiler é porque já está gravado, já está filmado, já está terminado e você já vê um pedacinho, não Você está com um gostinho de quero mais. Exatamente, então te conta a história. Mas Ele já está dando na prática e na realidade um pedacinho aqui. Agora, eu pergunto para vocês, como assim viver esse pedacinho no céu em São Paulo, lá em Manaus, onde você está, mesma cidade, esqueci? Cacoal. Cacoal, meu amigo, não tem como lembrar fácil. Então, como é que você vai viver esse spoiler do céu? Vamos terminar essa temporada nessa obra fantástica do Espírito Santo que nos projeta para esse céu, né? Cacoal tem pedacinho do céu lá? Acho que sim. Vamos lá, claro. Com certeza tem, não tenho dúvida disso. Acho que esse pedacinho do céu a gente começa a viver quando, sem arrogância ou sem egocentrismo, a gente adquire a certeza da salvação através do Espírito. Bonito. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa se apropriar de tudo isso que a gente falou, do fruto do Espírito na nossa vida, da produção do dom para a partir daí atrair mais pessoas, ser um imã, né, puxando mais gente para essa esperança e para essa ideia e para a salvação. E esse depósito inicial que ele coloca é uma garantia de que, olha, eu fiz tudo o que é necessário para que o plano seja concluído. O plano é salvação, o plano é o céu. Ou seja, o Espírito garante para a gente, através desse pagamento inicial, olha, está certo, já está salvo. Agora, você vai querer aceitar o restante do meu depósito? Você vai querer o restante da grana? Ou está suficiente para você ficar na miséria? Que se tiver, beleza. Né? É uma escolha sua, eu não posso interferir nisso. Eu não posso te tirar do seu lugar comum. Mas se você quiser toda a riqueza que eu tenho para dar, está garantido. Boa. Arícia, é obra do Espírito Santo trazer um pedacinho do céu para São Paulo? É. Como é que você vai achar isso lá? Um panelão de gente, uma selva de pedra. Eu vou na linha do Rafão e falar que é quando você se desprende de você mesmo. Você vive de maneira mais leve e você tira o foco da vida terrena.
não é que você não vai viver as coisas que você tem aqui. Você continua a estudar, você continua a trabalhar, mas o seu foco é na salvação. Você é convencido do seu pecado, o Espírito Santo faz essa obra de convencimento, mas você entende que você só consegue viver focado em Jesus Cristo e na salvação que Ele vai te dar. E aí, quando você vive dessa maneira humilde, e que não é fácil, mas humilde e leve, aí você encontra um pedacinho do céu. E aí, Lu? Esse pedacinho do céu, ele não está em Manaus, ele não está em São Paulo, em Cacoal. Em Rondônia. Esse pedacinho do céu está em nosso coração e em nossa mente, né? Assim a gente consegue levá-lo para qualquer lugar. Então, quando a gente tem a transformação através do Espírito, dos nossos pensamentos, do nosso coração, a gente já começou a viver o céu. Olha aí. Né? Então, vai além do espaço físico. Posso até dizer é uma transformação. Aproveitando, né? Lembrei aqui, não sei se você ia comentar isso. Você vai fazer um spoiler meu agora? Não, vai lá. Você teve a mesma ideia que eu? Vai lá. Vai pro Jader agora. Vira lá nele, Jader. Não tem como, era isso, né? Não tem como, Jader. Uma das eu músicas... tava me segurando aqui, né? Que é isso? Uma das músicas mais incríveis, para alguns mal compreendida em algum aspecto, mas para quem deixa a poesia levar e entende o que Deus te usou, uma das músicas mais extraordinárias, que não tem como não ir às lágrimas, e de autoria do Jader, O Céu é Aqui, e disso outras experiências e tudo que te levou a compor aquela música. Jader, ali você trouxe ao som das notas musicais exatamente, é possível a gente viver aqui esse depósito, esse pré-depósito do céu na terra? Essa provinha, né? Cara, então, o que realmente... te deu na cabeça, no coração e na alma para compor essa música? Então, quando eu estava escrevendo e as coisas foram surgindo, né? E o título da canção, inclusive, é O Céu é Jesus, né? Só que a frase que repete mais... O céu é Jesus, eu falo, o céu é aqui. Não, mas céu é a Jesus, frase que repete mais, né? Tá. Aí algumas pessoas, inclusive, falam, mas como que escreveu uma música assim, né? E todas essas coisas. Mas o que eu acho bonito na ideia é essa ideia de a gente vislumbrar o céu já aqui, né? A gente tem um tira-gosto do céu já aqui, né? E tem uma frase muito bonita do Espírito Profecia que fala assim, para aqueles que não experimentaram o céu agora, não vão experimentar lá, entendeu? Aqueles que não tiveram essa provinha aqui, me desculpe, mas se você deixar para experimentar tudo lá, não vai acontecer, né? Tem que começar. Mas o que eu gosto mais da letra é quando fala assim, quando a gente está unindo, né? Quando existe a união de todos nós, quando a gente está cantando, quando a gente está louvando, o ambiente, a atmosfera é tão incrível, celestial, que você experimenta. Isso é uma poeirinha daquilo que vai ser o céu, né? Mas Deus dá esse presente para a gente. Né? Isso não é obra do Espírito Santo? O céu é que o Espírito Santo está entre nós, né? É um céuzinho, né? Um céuzinho, né? E é obra do Espírito Santo de maneira clara. Você vive nos palcos, nas músicas, nas emoções e nos apelos. E eu creio nas inúmeras e milhares de vezes na tua vida que você viu aqui. É o Espírito Santo físico, concreto, palpável no que eu estou enxergando nas mudanças de vida. É possível? Eu acredito. Gente, aí, ó, desculpa, né, cara? Mas você estava com a mesma ideia. Não tem como. O Jader, o céu é Jesus, a gente vive esse céuzinho aqui. Isso não é diminuir o céu, não é desrespeito. É um carinho por dizer para todos vocês. A obra do Espírito Santo é, antes de mais nada, trazer para o nosso coração essa esperança. Aí eu pergunto, para um jovem que talvez esteja longe dessa esperança, longe dessa obra do Espírito Santo, vamos dar um recado de ajuda? Como é que a gente pode socorrer um jovem que está nesse momento assistindo o Código Aberto e perguntando, como é que eu sinto esse céuzinho? Vamos lá. Começa, acho que, por uma das lições que nós estudamos, e eu digo isso por experiência. Oração é um passo fundamental. A gente falou sobre isso já em um episódio todo, não precisa se delongar, mas oração traz a atmosfera do céu. Na verdade, Ellen White tem até um texto lindo, né, no Caminho a Cristo. Quando a gente ora, não é que o céu vem até nós, mas nós vamos à presença de Deus. Então a gente já começa a participar disso, a sentir esse prazer da presença. O poder que emana da presença de Deus e esse amor, assim, esse cuidado, esse carinho. Eu acho que se a gente não buscar relacionamento verdadeiro,
A gente tem que buscar. Oração é isso, é relacionamento verdadeiro, é entrega, é busca, é confidência, é intimidade. Precisa ter isso, precisa acontecer essa relação verdadeira, fora de formalismo, coração aberto, despejando tudo, contando, se entregando de fato. Bacana. Rápido intervalo, vocês vão falar, eu quero ouvir vocês três. É a pergunta derradeira de um jovem no final dessa super temporada do Código Aberto. Pastor, como é que eu consigo, então, sentir essa obra do Espírito Santo na minha vida, que me traz essa brisa de céu, esse depósito antecipado, essa sensação prévia, esse spoiler de eternidade, é obra do Espírito Santo trazer para a gente um sentimento muito delicioso de céu. Aqui está errado, aqui está capenga, aqui está com pecado, aqui está cheio de problema, mas você já começa a viver esse estado de levitação espiritual na direção da eternidade. Não sai daí que tem música boa, finalzinho do programa e a gente continua no Código Aberto. Já já a gente volta. Acabando, gente, último bloco do Código Aberto. Eu te pergunto, nesse finalzinho de temporada inesquecível, com essa turma fantástica, você tem a obra do Espírito Santo na tua vida? Você pode sair daqui vivendo isso e dizer: obrigado, pastor, obrigado, equipe, obrigado, produção. Eu posso experimentar a obra do Espírito Santo e viver esse céuzinho, essa delícia de eternidade a partir daqui? Pensa nisso, que a gente vai terminar com os últimos conselhos para você. E não sai daí, porque agora tem música boa, Jader, Grande Gabriel. Vamos lá, né? Foi bom 4 semanas com vocês. Vamos voltar sim, viu? A produção já disse, tem que voltar. Jader, mais jovem do que nunca, entrou no clima, entrou no ritmo, entendeu que é o Código Aberto. Valeu, Jader. E Super Gabriel, você já tem aí a idade a teu favor. Não esquece, Deus tem um plano muito grande para você. Amém, tá? amém, Você é uma revelação do bem. Amém. E agora canta pra gente últimas palavras, né? Valeu? Sim, valeu, com certeza, com certeza. Eu só queria mandar um abraço aí, um beijo para os meus 2 priminhos, pequenininhos, o Dudu e o Vini. Legal. E agradecer primeiramente ao Jader, né? Olha aí, cara. O Jader... É um padrinho tanto, hein? Nossa, nem se fala, né? O Jader aí já faz 1 ano e pouquinho que a gente se conhece. E desde então, de um tempo pra cá, o Jader tem sido como um pai pra mim. E uma pessoa assim... fácil de amar, né? O Jader é uma pessoa incrível que eu admiro muito e tenho a honra de estar aqui com ele hoje e me sinto muito especial de estar junto com você. Fala, Jader. Vamos apoiar os novos talentos aí, né? Cara, Tanta gente. Essa é a sublimidade sua. Eu fico surpreso porque o sinal de grandeza é a gente dar espaço, fazer seguidores e deixar a tocha continuando. Então, a tua visão de valorização das novas gerações, eu vejo tantas pessoas dizendo assim, não, a música certa é a minha música, da minha época, da minha geração. A gente vê você já, cabelo branco e não chegar aos pés da juventude da tua vida, porque por ter essa experiência, você é grandioso, para a honra e glória de Deus, preparando caminho para os sucessores que vêm por aí, né? E o que a gente vai cantar, Gabriel? Ovelha Errante. Vamos lá, eita, essa música é linda. E aí eu só queria falar rapidamente uma coisinha. Agora eu vou ter de volta à frente do evangelismo, assim, né? A gente está cantando para as pessoas e chamando pessoas para o apelo. E das músicas que eu escrevi, qualquer música de apelo só chega na pessoa porque o Espírito Santo sensibiliza, né? E dentre elas, Ovelha Errante é uma daquelas que eu tenho assim um carinho especial, porque é uma parábola bíblica, né? Eu sempre falo assim, quando você escreve coisas do texto bíblico, não tem como dar errado. Amém. E aí quando o Gabriel sugeriu, vamos cantar essa música aqui, eu falei, nossa, tem tudo a ver com a obra do Espírito Santo, né? Se convenceu do pecado, se chamou para uma nova vida, quem chamou foi o Espírito, né? E essa música é a história da ovelha errante, né? Que se foi, e aí o pastor foi atrás. Que bênção. Que isso aconteça com todos, né? Com nós. Vamos lá, Jader. Já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir os meus caminhos e do aprisco me ausentei.
passo após o outro, sem notar eu me perdi. E já era noite escura, quis voltar, não consegui. E cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se pudesse eu voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era o meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá no penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu o seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Deus seja louvado. Valeu, Jader. Valeu, Gabriel. Deus abençoe. Vamos lá, gente, tem que acabar. Minutinho final. Deixa eu ouvir vocês, cada um de vocês, obra do Espírito Santo nessa prévia de céu. O que para vocês mais importa nesse momento que vocês querem compartilhar com o cara telespectador? Acho que vocês todos estão super à vontade e eu levo no coração essa formação de vocês. Pode cada um olhar para uma das câmeras e falar direto para o telespectador, porque são os momentos finais juntos. Vai lá, Lu. A caminhada cristã, ela demanda disciplina e perseverança, né? Porque é algo que não está na nossa natureza, né? A gente precisa do auxílio do Espírito Santo o tempo todo. E a gente não pode desistir. Eu costumo fazer uma analogia da minha caminhada cristã com a atividade física, né? Uma academia, por exemplo. Você está ali malhando e aí você vai pegando, ganhando músculo, ganhando massa muscular. E aí você vai pegando, né, corpo e o seu desempenho vai sendo cada vez melhor e fortificado. Então, é não desistir, ter perseverança, tem que ter atitude e tem que ter persistência, que a obra do Espírito Santo vai fazer sentido na sua vida. Então, a caminhada cristã, ela exige esforço, tem que perseverar. Amém. Deixa eu passar aqui para o Super Rafão, deixar o pastor ali mais no final. Rafão, valeu, volta para Cacoal com tuas histórias, com tua experiência. Você também é um jovem, filho dessa igreja, dessa organização de pastores e que Deus te abençoe muito, que a obra do Espírito Santo faça diferença em cada um de vocês. É possível e como, né? É possível. Eu gosto muito da história de José, do Egito.
e de um momento assim muito especial, que quando José é vendido pelos irmãos dele, ele olha, né, para a região onde o pai dele morava e ele toma uma decisão. E ele diz assim: vou ser fiel ao Deus do meu pai, custe o que custar. Eu acho que é isso, é firmeza de decisão. É esse o caminho? Custe o que custar, é o que eu vou fazer. É para onde eu vou, é como eu vou me posicionar. Custe o que custar, eu vou ser fiel ao meu Deus. Custe o que custar, se eu tenho que abrir mão de alguns amigos, se eu tenho que abrir mão de algumas diversões, se eu tenho que abrir mão de algum momento que parece atrativo, custe o que custar, eu vou me manter fiel. Acho que esse foi um dos segredos da vida de José. Ele desimpediu o caminho para Deus atuar, a partir do momento que ele falou assim: não importa, eu vou ser fiel. Posso estar na prisão, vou ser fiel. Posso estar numa condição em que eu estou sendo injustiçado, vou ser fiel. E no momento certo, Deus recompensa. Amém. Deus nunca abandona. E aí, Alicia? Espírito Santo, você foi uma bênção no código também? Amém, Deus seja louvado por isso. Teu recadinho para os jovens que te assistem. O recado que eu queria deixar para você, eu já falei no outro recado que eu deixei, é que todo mundo aqui é igual a você, a gente é pecador. E ninguém aqui quis dar uma receita de sucesso na vida espiritual mesmo, porque ela não existe. O recado principal que eu queria deixar, e que é para mim, é: vá para Deus como você está. Não espere você provocar uma mudança em você para que você corra para Ele. Porque essa mudança você não vai conseguir. A gente não consegue, eu não consigo. Ele que faz essa mudança na gente. Vá com o coração humilde, para que Ele te transforme e me transforme. Mas não espere algo extraordinário, que você tenha, de repente, os frutos ou um dom específico. Vá desse jeitinho, que Ele gosta da nossa autenticidade e Ele está pronto para fazer uma reforma em cada um de nós. Amém, Aícia. Valeu. Pastor, agora é o professor de lado, o pastor de lado, é o Adriane, filho de Deus, indo para esse céu. Teu desabafo final aí. Nós comentamos anteriormente que o Espírito Santo ele é a garantia, né? É esse adiantamento da herança que Deus tem para nós. Por que ele é essa garantia? Porque, no fundo, ele é a marca dos últimos dias. E quando nós vamos para Atos, por exemplo, capítulo 2, e com isso eu vou para as minhas palavras finais, Atos 2, verso 17 em diante, Pedro, ele vai citar Joel. E ele vai começar exatamente com essa ideia. Ele vai falar assim: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens, do Código Aberto e também outros, né? Todos os jovens de Deus terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. Farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós cremos que nós estamos vivendo nesses últimos dias. E a marca dos últimos dias é esse derramar do Espírito que envolve especialmente os jovens. Amém. Deus tem um trabalho e um sonho especial para esses últimos dias com o jovem. Portanto, não resista à voz que o Espírito Santo tem, ao toque que Ele está efetuando no nosso coração. Não resista, porque esses são os últimos dias e o Espírito Santo quer trabalhar em nós e por meio de nós. Amém, pastor. Obrigado, gente. Obrigado. Foi bom demais. Pessoal, essa é a bênção de Deus. Jovens, são meus últimos minutos com você. Por enquanto, nunca esqueça que tudo é maior do que nós. Deus é maior do que nós. Essa TV é maior do que cada um de nós. Esse programa é maior do que cada um de nós. E eu quero aqui de coração dar um abraço muito grande ao pastor Tiago, que vai estar sentado nessa cadeira daqui a algumas semanas junto com você. Quero agradecer todo esse pessoal que trabalhou forte aqui nesse Código Aberto. É uma injustiça ter um apresentador enquanto tem
dezenas e centenas de profissionais que deveriam apresentar junto comigo esse programa. Tiago, você é um grande produtor, você é uma bênção de Deus, Deus te deu talentos especiais e junto com todos os demais que trabalham nessa TV. Eu quero deixar um recado para você, aproveitando vocês, aqui não tem despedida, tem até breve, aqui não tem lágrimas, aqui tem desafio. Eu não quero terminar aqui com saudade, eu quero terminar com esperança. Esse livro que eu sempre usei nesse Código Aberto, página 182, diz, Mensagens aos Jovens, nunca houve uma época em que se dependesse tanto de uma geração. Nunca houve um tempo que se dependesse tanto de uma juventude. Nunca houve um mundo que dependesse tanto de você, jovem, chacoalhando tua cadeira para fazer a diferença. Então não esqueça que a obra do Espírito Santo é trazer o céu para quem quer estar no céu. E aí, jovem, você quer estar no céu? Eu quero. Eu quero te encontrar no céu. Isso é uma coisa que todos os programas eu terminei olhando nos teus olhos foi, você está pronto para esse céu? A minha Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, pastor. Quer dizer que a obra do Espírito Santo é arrancar de nós essa infelicidade. Sabe o que é infelicidade? Não ter visão de céu. É no céu que as coisas se complementam, é no céu que as coisas se resolvem, é no céu que a gente vai ser feliz. Código Aberto, esse programa continua. Você, jovem, continua com uma assinatura de Deus na tua vida. Eu agradeço o teu carinho, eu agradeço a tua paciência, eu agradeço a tua convivência, eu agradeço a oportunidade de ter estado com você aqui. Só quero dizer uma coisa para você. Antes de um apresentador, aqui tem um ser humano, querendo Jesus e o céu do mesmo jeito que você. E é isso que é o fascinante de uma televisão onde aqui não tem apresentador. Aqui tem pecador, e tem muito mais pecador do que você imagina por aqui tudo. Por quê? Porque a gente vai no caminho do céu. Eu quero te encontrar no céu, quero encontrar cada um de vocês no céu e te perguntar, você está pronto para esse céu? Você está pronto para esse Espírito Santo que faz essa obra extraordinária no coração de cada um de nós? Jovem, pelo amor de Deus, seja essa última das novas gerações. Você tem essa obrigação sincera no meu coração de desafiar você a continuar nesse programa, a continuar nessa TV, a continuar nessa esperança, a continuar orando por cada um de nós, mas sobretudo tomando a decisão certa de que você foi feito para esse céu. Eu quero te encontrar lá. Custe o que custar, eu quero te abraçar lá. Caiam céus, caiam terra. Você, jovem, é a última dessas novas gerações para ver Jesus voltando. E esse é o objetivo de tudo que a gente vive aqui. Deus te abençoe. Até o próximo programa Código Aberto e a gente se encontra por aí. Valeu, gente.